Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tire-me Daqui. Aqui é a Gabriela e hoje nós vamos falar sobre o número de palavras de uma história. Na verdade, é um comentário muito básico que eu tenho para fazer, mas eu vejo tantas pessoas preocupadas, assim, nossa, que tamanho que deveria ser a minha história ou o meu capítulo, e isso não é algo que alguém possa te dizer, ok? Eu acho que as pessoas se perdem muito nessa coisa de quantificar e esquecem que o que importa é o que tá escrito ali. Vocês podem ter uma história ótima e maravilhosa em pouquíssimas palavras, em 100 palavras, em 200, 500, assim como vocês podem ter uma história que não diz nada, apesar de ter 50.000 palavras, ok? E isso é algo muito frequente, assim, eu vejo as pessoas reclamando de número de palavras também, os leitores. E eu não sei, assim, eu acho algumas reclamações injustas, mas também nesse caso da pessoa escrever, escrever, escrever e nunca avançar, de fato, é algo que dá razão aos leitores para reclamar. Mas eu acho extremamente deselegante, até porque eu gosto de histórias curtas, eu gosto de contos, como vocês já sabem. E eu adoro ler coisas com poucas palavras, apenas para saber o quão bem o autor conseguiu se expressar, apesar do tamanho enxuto da história dele. E ler essas histórias de poucas palavras me traz uma felicidade muito grande, porque geralmente quem é sucinto, quem consegue escrever nesse. Eu não vou dizer que é um limite, mas tem muitas, muitas histórias curtas, contos, Rebels e afins que eu li que eram extremamente maravilhosos. Assim, me dava uma satisfação tão grande. E eu abria a caixa de comentários e as pessoas achavam que eu acho ia ser um elogio e ficavam, ai, que pena que essa história é curta, ai, se eu não gostei que acabou, coisas assim. E, por favor, eu entendo o sentimento, assim, de tu querer ler mais de alguma pessoa ou permanecer naquele universo, mas também eu acho tão deselegante esse tipo de comentário, sabe? É, é quando a gente quer dar aquele elogio pra pessoa, mas sai num tom totalmente errado. Pra mim, isso tem essa carga. Especialmente porque acontece, não sei, porque eu não tenho postado muita coisa, bastante comigo. Às vezes eu via assim, nossa, tem um comentário novo numa história bem curtinha, eu abria e era um comentário desse tipo e ficava, né, poxa. Que pena então que tu não gostou que é curta. Podia ir lá e ler as outras 100 histórias que eu tenho, que algumas também são curtas, algumas a maioria, né? Ao invés de querer que eu ficasse remando ali, porque a história ela tem que durar o suficiente, sabe? Não adianta a gente ficar ali insistindo e adicionando coisa se for só pra encher linguiça. Eu não sei como exemplificar isso melhor, porque é algo que me causa alguma indignação. É sinceramente o que eu penso quando eu vejo comentários desse tipo. Por outro lado, tem histórias grandes e complexas e com muitos detalhes, mas que são muito bem escritas. Então, elas também causam uma satisfação ali da gente ler aquilo e ficar imerso naquele universo. Posso dar um exemplo aqui, bem básico, as Crônicas de Gelo e Fogo, que a gente ainda não chegou, né, alô, Jorginho, vamos mandar o livro, mas a gente não consegue ser sucinto naquele universo, e até porque tem todos os pontos de vista dos personagens e tudo mais, e é muito chato quando alguém vai lá e reclama que é muita coisa pra eu ler, não tô afim, sabe, não dá pra conceber também. A impressão que eu tenho é que isso vai destruindo um pouco o autor, sabe, pelo menos é algo que me incomodava, né, eu tô falando aqui pra vocês. As histórias elas têm que durar o quanto elas tiverem que durar, isso cabe ao autor julgar, sabe, tem muito autor que não tem essa base, não tem essa concepção também e escreve além do que devia, sem falar muita coisa, e isso é algo que a gente
vai pegando quanto mais lê, quanto mais escreve, sabe. Às vezes a gente passa horas e horas ali em cima de alguma coisa pra chegar no produto final e pensar: "Nossa, que desnecessário tudo isso aqui que eu falei, é melhor cortar". E quando a história passa desse final ali, essa parte da preparação onde a gente relê tudo que escreveu, porque pessoas a gente precisa ler o que a gente escreveu, ok? Ok. Tem gente que não faz isso, obviamente. Mas aquela velha receita, né, vocês escrevem, deixam ali a coisa um tempo de molho, dando tempo pra cabeça esquecer o que que vocês estavam fazendo, porque revisar algo logo depois de escrever não funciona muito bem, pelo menos pra mim, né, porque tá tudo ali, o cérebro já tá condicionado a raciocinar daquela forma que eu estava pensando enquanto escrevia, então ele fica muito preso. Passa uns dias ali, né, a gente dá aquele tempo da Dory aparecer. "Alô, Michelle", e fica tudo bem, fica mais fácil da gente poder enxergar os problemas da história, e isso é algo que a gente precisa avaliar também, se o que a gente escreveu tá coerente com o que a gente queria dizer, e se a história tá confortável de ler, sabe. O problema não é o número de palavras, o problema é o conforto ao realizarmos a leitura. Sabe, não adianta nada ficar ali enchendo linguiça ou adicionando detalhe desnecessário. Sim, vocês colocam uma coisa na história, vocês têm que usar, mas não fiquem presos ao tamanho, sabe. Se vocês precisarem escrever 400.000 palavras para contar uma história que vocês elaboraram, façam isso. Olha quantas pessoas já fizeram, não é mesmo? Mas se vocês conseguem se falar, expressar alguma coisa em poucas palavras, isso também é maravilhoso. Enfim, também não vou ficar aqui enchendo linguiça e repetindo, repetindo, né, porque eu já me repeti bastante. Esse áudio também vai passar por uma edição meio dolorosa. Mas é isso, gente, não se apeguem a um tamanho, se apeguem realmente à sensação que dá ao ler. Posso usar aqui o exemplo de novo das Crônicas de Gelo e Fogo, que pelo menos um capítulo eu precisava ler a cada vez que eu sentava pra, de fato, ler aquele livro. Não conseguia parar no meio, porque é uma coisa envolvente, e mesmo sendo livros relativamente generosos, são livros extremamente prazerosos de ler, pelo menos foram pra mim. Assim como contos, coisas assim, são, por mais curtas que sejam as histórias, são coisas que eu amo, amo mesmo ler. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Desculpa pelo barulho de fundo, se vocês conseguem ouvir, porque hoje tá um dia, no mínimo, interessante aqui para as pessoas de fora da minha janela. Inscreva-se no canal, deixem um confie pra gente, por favor. Nos sigam nas redes sociais para saber de mais novidades e saber o que a gente anda fazendo por aí. E até mais, pessoal. Um beijo. Tchau.